Perseguição política é uma expressão muito comum na política, né? Todos os políticos que se encrencam com a lei utilizam essa expressão. Da esquerda à direita, passando pelo centro, todos eles. Nunca há culpados na, na, nas transgressões políticas, né? Sempre são perseguidos. Eu me lembro quando a prisão de Bolsonaro, a hipótese de prisão de Bolsonaro vem à luz, eu me lembro sempre de uma observação que ele fez, ele, Bolsonaro, no final de 2021. Ele ainda era um presidente poderoso e ele dizia que tinha três alternativas para o futuro dele: estar preso, estar morto ou a vitória. E aí ele dizia que todos podiam ter certeza que a primeira alternativa, estar preso, não existia, porque, nas palavras dele, ele estava fazendo a coisa certa, não devia nada a ninguém. É, a vitória ele não obteve, ele não morreu, está aí, continua vivo. Só resta a prisão, aquela alternativa que ele dizia não existir. Ela é cada vez mais presente, essa hipótese. E o próprio Bolsonaro, privadamente, ele reconhece que há esse risco. Ele lembra sempre que quem está cuidando dos casos dele é o ministro Alexandre de Moraes, que tem se revelado muito tenaz nessa missão que se autoatribuiu de conduzir os processos relacionados ao 8 de janeiro, os resquícios que sobraram da cena eleitoral transportados para o ambiente criminal. Então, todos aqueles delitos que resultaram na elegibilidade do Bolsonaro e tal, agora tem ali as sobras criminais que também estão sob a relatoria do Alexandre de Moraes. Então, ele sabe, ele, Bolsonaro, que chamou o Alexandre de Moraes de canalha lá no 7 de setembro de 2021, ele sabe que esse risco está presente. O Valdemar Costa Neto admite isso também em privado. Todos eles trabalham com essa hipótese, Fabíola, da prisão. E se o Brasil tiver decência ainda, algum resquício de decência, se o Brasil for um país lógico, o destino do Bolsonaro não pode ser outro. Não é possível que um presidente que transitou entre a precariedade e a criminalidade não passe uma temporada na cadeia. É uma hipótese com a qual nós não deveríamos nem estar trabalhando. Isso deveria ser um dado da realidade. O destino futuro reserva a Bolsonaro uma passagem pela cadeia. Agora, no Brasil, acima de um certo nível de poder e renda, ninguém é punido adequadamente, né? O Bolsonaro, renda ele ainda tem, até porque os devotos asseguraram a ele agora um acréscimo no saldo médio de 17 milhões de reais. Poder ele tem cada vez menos. Então, nós devemos trabalhar com essa perspectiva. Se ele tivesse sido reeleito, não estaríamos nem discutindo isso aqui agora. Estaríamos discutindo a inimputabilidade dele e a perspectiva de não punição. Como ele não foi eleito, o poder é descendente, ele segue numa curva descendente, a hipótese de cadeia não é negligenciável, deixou de ser negligenciável, Fabiola. Num dos pontos de troca de mensagens, isso a gente vê também isso aberto em redes sociais, porque a gente está falando aqui de monitoramento de redes fechadas, né? Mas nas redes abertas, inclusive, apesar que o Telegram também é aberto em alguns grupos, nas redes abertas, Lília, eles falam muito sobre os presentes recebidos por Lula e tudo mais, e estão querendo buscar algum possíveis escorregões de Lula em relação aos presentes que não eram registrados. Teve mudança em relação a isso, né, Lília, de registro de presentes recebidos pela presidência? Bom, primeiro eu queria dizer que nessa guerra de narrativas, essa ideia de perseguição, o outro lado é dizer isso não é importante, isso sempre aconteceu, mas vamos falar aqui de história, né? Foi desde 1991 que tem uma lei da União que deve-se evitar presentes recebidos em cerimônias ou publicamente, presidentes precisam devolver os presentes para a União, e em 2016 o Tribunal de Contas da União chamou a atenção que era uma questão moral e determinou que esses presentes não eram objetos de uso pessoal, a não ser
objetos que eles definem como pessoalíssimos, perfume, roupas íntimas, esse tipo de coisa. Ou, do contrário, pertencem todos à União. E por que isso é importante, Fabíola, na minha opinião? Porque se trata de evitar, por que é uma questão moral? Se trata de evitar troca de favores.